Colossenses capítulo 2, verso de número 8, que diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Vamos ler novamente? Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós louvamos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir nesse lugar, de adorarmos ao Teu nome, de exaltarmos o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos visitado com a Tua presença, o Senhor tem derramado a Tua graça sobre nós, o Senhor tem enchido os nossos corações de alegria, de paz, de gozo, ó Deus. O Senhor vem sobre nós de uma maneira tão poderosa e nós somos gratos a Ti. E nesse momento, ó Deus, queremos aquietar o nosso coração, queremos, ó Deus, parar tudo e realmente nos alimentarmos da Tua palavra, ó Deus. Senhor, eu oro por cada uma dessas vidas que aqui estão, aqueles que porventura ouvem de longe ou por meio dessa gravação, que eles sejam tocados, que eles sejam ministrados pela Tua palavra, que a Tua palavra que é vida, é verdade, que vivifica, que nos confronta, que nos mostra o caminho que o Senhor tem para nós, que ela venha a cada um desses corações de uma maneira poderosa e encontre corações como uma terra fértil, uma terra preparada, e que essa semente poderosa da Tua palavra possa trazer frutos abençoadores sobre cada uma dessas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu convido você nesse momento a prestar toda a sua atenção naquilo que Deus tem para falar com você. Não deixa nada te atrapalhar em nome de Jesus. E eu gostaria de começar essa mensagem nessa noite lembrando que essa carta ela é considerada um dos grandes tratados cristológicos da Bíblia. Ela é uma carta onde Paulo envia informações valiosíssimas. Paulo, por meio do Espírito Santo, ele escreve algo que é uma pérola para nós, para entendermos quem é o Cristo. E nós precisamos lembrar também que aquela igreja a qual essa carta foi endereçada, ela estava sendo invadida por ensinos que contrariavam as verdades acerca de quem é Jesus. Esse é o pano de fundo dessa carta. E ali havia uma mensagem herética sendo anunciada, e essa mensagem ela desqualificava a pessoa e a obra de Jesus. A mensagem que estava entrando ali no meio daquela igreja atacava o Cristo, atacava a obra da cruz, atacava aquilo de mais importante que há nas informações bíblicas, que é o Cristo, quem era Ele, o que Ele veio, qual o objetivo Ele veio, o que Ele veio fazer e cumprir. E o teor da mensagem disseminada de forma sorrateira, de forma muito leviana àquela igreja, dizia que na verdade apenas o sacrifício de Cristo não era suficiente. Essa era a mensagem anunciada. A mensagem era: sim, Jesus morreu, Ele foi um sacrifício, sim, mas nós precisamos de outras coisas para nos salvar. Essa era a mensagem que estava sendo pregada. E quando Paulo ouve as notícias, ele imediatamente, impelido pelo Espírito Santo, escreve uma carta, inspirado por Deus, combate essa mentira leviana, combate essa ação de Satanás no meio daquela igreja. Então aqueles hereges estavam inculcando na mente daqueles crentes que o fato
O fato da garantia da salvação não estava apenas na cruz, mas no esforço próprio e na busca de um suposto conhecimento, algo elevado, algo exagerado, que não era para todos. Então ali tinha um misto de cumprimento de rituais do judaísmo, um misto das tradições judaicas, um misto das filosofias humanas. E é nesse contexto, irmãos, nesse contexto, a salvação unicamente pela graça mediante a fé em Jesus cedeu lugar à ação da autonomia do ser humano. O ser humano agora, ele é capaz de se salvar. O ser humano agora, na ideia daqueles irmãos de Colosso, na cabeça daqueles hereges, ele era capaz de, por si, pelas suas ações, pelas suas obras, abraçar e ter a salvação. Então aqui nesse contexto, a salvação estava sendo tirada das mãos do Deus poderoso, do Deus soberano, e colocada na livre escolha da decisão daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele vem já no primeiro capítulo desfazendo esse equívoco. Ele no primeiro capítulo dessa sua carta, a partir do verso 13, ele começa a enaltecer a pessoa e a obra de Cristo, e ele revela para nós quem é Jesus. Quem é Jesus Cristo? E eu quero lembrar com os irmãos alguns apontamentos rapidamente aqui que Paulo faz nesse capítulo 1, nos primeiros versos. Então Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz que Cristo é o resgatador e o pagador do resgate. A Bíblia, irmãos, está nos dizendo que Jesus é quem resgata, é Ele quem vai lá e nos tira da lama. A Bíblia está nos dizendo que Jesus não implora por homem algum, que Jesus não pede licença alguma. Ele é quem resgata, Ele é quem redime. Ele chama os seus, Ele resgata os seus, e além do resgatador, Ele é quem paga a dívida. Além de resgatar, Ele paga pelo resgate. E essa dívida, pelo que nos consta na palavra de Deus, não é uma dívida paga com valores humanos, é paga com sangue, foi paga com o sangue de Cristo. Paulo ainda vai nos dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, que esse resgatador, ele procede do próprio Deus, ele é o próprio Deus, ele não é um ser criado em algum momento da eternidade. Há pessoas que afirmam isso, entendem Jesus como filho e dizem, ele é filho. Sendo filho, ele foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus em algum momento da eternidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. Embora a Bíblia qualifique o Cristo como filho de Deus, isso não quer dizer que ele é filho porque ele foi gestado em Deus e apareceu em algum momento da eternidade. Não. Ali Paulo vem nos dizer que ele, o Cristo, é o próprio Deus, que ele é o Criador de todas as coisas, que ele é eterno com Deus e que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, ao longo da história, tentaram e continuam tentando tomar a liderança da igreja. O cabeça da igreja, irmãos, não é o pastor. O cabeça da igreja não é aquele pastor que chegou lá na mídia, na televisão, ficou famoso, escritor de livros. O cabeça da igreja não é um bispo, não é um apóstolo, não é um profeta. O cabeça da igreja não é o Papa. O cabeça da igreja tem apenas um nome: Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. O texto ainda vai nos dizer que ele, além de resgatar, ser o resgatador, ser o próprio Deus,
ter todo o poder, toda a glória, toda a criação na palma das mãos, Ele também é o reconciliador. O que isso significa? Significa que Jesus é o nosso mediador, Ele faz a mediação entre nós e Deus, Ele é a ponte que nos leva a Deus. Não existem, irmãos, mediadores ou mediadoras, como dizem por aí. Talvez você já ouviu isso, né? Não, procura o fulano de tal, acende uma meia dúzia de vela, bota o cara de cabeça para baixo, faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, faça suas preces, faça sua corrente de oração, que tudo vai dar certo. Não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz. Eu desafio quem quer que seja a apontar na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse, a Bíblia dizendo que há um outro mediador a não ser o Cristo. Desafio, não há apenas um, é isso que a Bíblia diz. E eu vou dizer para vocês, irmãos, esse livro é a palavra de Deus. Esse livro não é historinha, é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é que deve nortear a nossa vida. Não é o que o pastor diz, não é o que o famoso diz, é a Bíblia que deve nos nortear, porque ela é que tem autoridade sobre nós, amém? E apenas nesse capítulo 1, Paulo expõe, e ele coloca por terra os argumentos errados, ele coloca por terra as falácias dos falsos mestres. Irmãos, essa carta aos Colossenses é para nós um lembrete. Essa carta é um lembrete aos que verdadeiramente amam a Cristo. É um lembrete sobre a importância de estarmos atentos, ligados àquilo que cremos acerca da fé em Jesus. É um lembrete da importância de entendermos quem é o Cristo. Talvez você já ouviu muito de Jesus, histórias e mais histórias. Talvez você ouviu pessoas falar de você para Jesus, depois você olhou e falou: nossa, eu não quero esse Jesus, porque essa pessoa está falando de Jesus para mim, que olha a vida dela. Mas eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração para o Jesus das Escrituras, esse Jesus que Paulo aponta, não o Jesus que muitas vezes sai da boca de quem nem merece falar dele, não o Jesus pregado num madeiro, numa cruz, numa gravura, não o Jesus de uma filosofia maluca por aí. O Jesus das Escrituras é esse Jesus que Colossenses fala, é esse lembrete que nos traz quem é Ele. Essa carta é um lembrete também da necessidade, é um alerta da necessidade de nós conhecermos de forma profunda e clara a Bíblia. Irmãos, esse sincretismo religioso que mistura ideias dos mestres gnósticos, das práticas judaicas, não foram extintos, não sumiram no primeiro século da igreja. Essas ideias que Paulo combateu estão hoje por aí, só mudaram de nome, só trocaram de roupa, mas são as mesmas coisas. Quando alguém diz para você: não, Jesus é o Senhor, mas toma aqui uma fitinha para você pregá-la na sua porta, isso não é o Evangelho. Quando alguém diz para você: não, Jesus é o Senhor, mas nós vamos fazer a campanha das águas aqui, nós vamos orar por um copo de água, você vai beber e tudo vai dar certo, isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. E é isso que essa carta traz para nós. Ela nos mostra essa realidade, e essas coisas estão camufladas, elas são sorrateiras, elas estão permeando os arraiais cristãos, ideias absurdas, malucas. Colossenses é para nós, irmãos, um alerta de que uma das grandes armas do inimigo é minar a nossa compreensão de quem é Jesus. Eu vou dizer para vocês aqui com uma certeza muito grande no meu coração: se você conhecer Jesus Cristo das Escrituras, a sua vida jamais
jamais será a mesma. Pode ter certeza disso. Não tem como ser igual. Não há como ser igual. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você sabe quem é Jesus? Você sabe o que Jesus veio fazer entre nós? Você sabe o que aquele sacrifício na cruz foi capaz de fazer pela humanidade? Você entende realmente isso? Há 2 domingos atrás, nós meditamos nos versos 6 e 7 do capítulo 2. E antes de nós entrarmos nesse verso que nós lemos nessa noite, que é o verso 8, eu gostaria de recordar também rapidamente aqui com os irmãos as verdades que nós temos expressas ali naqueles 2 versos. Os versos 6 e 7, eles trazem características daqueles que realmente são de Cristo. Então veja o que o apóstolo faz, guiado pelo Espírito. Ele combate heresias. As heresias tentavam minar a pessoa e obra de Jesus. Ele então vem com um machado bem afiado e corta o mal pela raiz e diz: isso está errado, isso é contrário aos ensinamentos de Deus, isso está na contramão da verdade que liberta. E ele traça ali quem é o Cristo, Senhor de toda a terra. E agora ele vem e começa a mostrar as características daqueles que conhecem esse Cristo. Eu perguntei para você, né? Você conhece a Jesus? Essas 2 características podem apontar para nós se realmente nós conhecemos a Cristo, e se nós fomos salvos por Ele, se nós fomos resgatados por Ele do mundo das trevas. A primeira verdade é que aqueles que têm um encontro com Jesus certamente terão um compromisso com Ele. Veja aí o verso 6 do capítulo 2. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele. Irmãos, isso aqui que está escrito não é algo que nós podemos traduzir da seguinte forma: não, eu sou de Jesus, eu faço parte de um grupo religioso. Não, eu sou de Jesus porque eu, além de fazer parte de um grupo religioso, eu aderi às vestimentas desse grupo religioso, agora eu ando todo engomadinho. Não, além de eu estar num grupo, além de eu seguir lá uma moda diferente, agora eu cumpro radicalmente rituais sagrados. Não, eu sou de Jesus porque eu peregrino em certos lugares que dizem para mim, falam: olha, vai em tal lugar, dá uma peregrinada, uma viajada, uma caminhada longa, lá naquele lugar que você vai encontrar graça, e eu vou. Então eu sou alguém que realmente faço parte dessa fé. Não, eu sigo as tradições que eu recebi da minha família. Irmãos, não é disso que o texto está nos dizendo. Firmados nele, não é isso. Firme compromisso com Cristo é fazer de Cristo o Senhor da minha vida, o chefe supremo, a quem eu presto contas, a quem eu entrego minha vida toda manhã, a quem eu amo adorar, a quem eu amo cultuar, a quem eu mudo atitudes, pensamentos, vontades para agradá-lo e adorá-lo. Firme compromisso é conhecê-lo por meio da palavra. Amados, conhecer rituais, tradições, adaptar-se a novas vestes, não muda o interior, não muda lá dentro, não desfaz as algemas do pecado. Mas quando nós temos um compromisso com Jesus, tudo em nós muda, tudo em nós começa a passar por uma transformação, de modo que a cada dia vivido,
Deus vai nos transformando, nos lapidando, nos moldando, nos ajudando a vencer as barreiras. Isso não significa, não pense, tá? Não me entenda errado. Não significa que, poxa, o pastor está dizendo então, se eu tiver um encontro com Jesus, vai ser assim, ó, pá, nova criatura, acabou, pá. Sim, nova criatura. A Bíblia vai dizer que você será uma nova criatura, mas você ainda terá lutas a enfrentar, pecados a combater, mas Ele vai lhe dar as ferramentas, Ele vai mover o seu coração, Ele vai lapidar você, Ele vai quebrando as arestas, Ele vai moldando, Ele vai mudando a sua mente. Aqui que começa, irmãos. Não é aqui para fora, não. É aqui, ó. Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: se você beber da água que eu tenho para você, vai fluir de você rios de água viva. E aquela mulher levantou dali de uma maneira diferente, que ela foi capaz. Uma mulher que estava no poço de Jacó ao meio-dia, porque a sociedade não gostava dela. Ela foi no horário de mais sol, para não encontrar ninguém, porque ela estava envergonhada com a vida que ela vivia. Ela não tinha coragem de encarar a sociedade, mas quando ela bebeu da água de Jesus, ela foi capaz de correr na aldeia e trazer uma multidão para ouvir a Cristo. Isso é vida transformada. Vida transformada com tradição, com repetição, com muda de roupa diferente, mas o interior continua vazio, continua mentindo, roubando, defraudando. Encontro com Jesus produz mudança de dentro para fora, de dentro para fora. Os hábitos mudam, nosso palavreado muda, nosso caráter muda, é transformado. A segunda verdade que nós vemos ali nesse texto é que ser de Cristo traz à nossa caminhada de fé inabalável estabilidade e firmeza. Irmãos, não significa que nós não viveremos momentos difíceis, não significa que as tempestades não virão, elas virão, mas a palavra de Deus nos garante que quando nós estamos em Cristo, nós estamos firmados, e a figura que o apóstolo Paulo usa ali no verso 8, é de uma árvore bem enraizada, uma árvore capaz de suportar os mais terríveis vendavais, uma árvore capaz de proteger os outros com a sua frondosa sombra, uma árvore capaz de gerar frutos e alimentar a muitos. Isso é o que o Evangelho faz. E se o Evangelho não provocou isso em você, lamento dizer e digo isso com muito amor, com muito carinho, como uma verdade para você. Não estou aqui para mentir para você. Se isso não aconteceu em você, é porque o Evangelho ainda não entrou em você. Porque o dia que ele entrar, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O Evangelho não vem para nos mudar pela metade, ele vem para nos mudar todo. E ele se torna inabalável em Cristo, porque o próprio Cristo sustenta, e não entenda errado. Isso não acontece porque eu tenho força. Não, isso acontece na vida dele porque ele é pastor, então é mole. Não, eu sou igual a você. E vai ser cobrado muito mais de mim ainda, porque talvez eu tenha um pouco mais de clareza do que você tem. Eu sou igual a você. Permanecemos firmes, porque Ele nos sustenta. Então não é por mérito, não é por capacidade, não é por tempo de caminhada. Nós não podemos, e aqueles que estão há mais tempo na caminhada do Evangelho, eu digo a você, cuidado com a presunção, cuidado com a arrogância, cuidado. Lembre todos os dias que você não é nada. A Bíblia chama você de verme de Jacó, porque você não tem nada a oferecer, nada a dar, a não ser que Deus te sustente. Um dia da sua vida, um segundo que Deus deixar de sustentar você, tenha certeza que você vai descer ladeira abaixo e vai ser tragédia total.
Então, os que estão na caminhada, não esqueça, você está de pé, porque você está enraizado em Cristo. Você está firmado no fundamento certo, não é por mérito, é por Jesus. E agora eu quero voltar a minha atenção com você ao verso 8. Quero que você leia comigo aí novamente o verso 8. E o texto diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo. Amados, Paulo volta agora a tocar no problema de desinformação. As heresias estavam sendo difundidas por aquele grupo, e aquele grupo estava sendo um instrumento de engano àquela igreja, aquele grupo de irmãos. E a mensagem daqueles enganadores apontava para uma salvação que misturava filosofia com tradição, com religiosidade. Fazia um misto, uma salada mesmo. Não, salvação é isso aqui, ó. Você faz assim, você benze 3 vezes, você vai não sei aonde, você acende uma meia dúzia de vela, você faz isso, é uma meia dúzia de corrente de oração, você toma aí uns copos com água da Universal, você joga sal grosso, você leva uma rosa, você toma um banho com sabonete ungido, você compra lá uma água do Rio Jordão, pega uma terra não sei da onde, e tá tudo certo. Era mais ou menos esse negócio. Um mistureiro de coisa, uma mistureba de treco, e dizendo: a salvação é isso, salvação é isso aqui. Eles estavam mesclando o evangelho com um pouco de cada coisa. Era sincretismo, era uma mistura de religiões. Eles traziam as ideias gnósticas, que a salvação era por meio de um conhecimento elevado, exagerado. Eles traziam as questões judaicas, os rituais. Sabe que o judeu, irmão, ele tinha os batismos, ele batizava o copo de água que ele ia beber, era um ritual. Ele tinha que estar lavando a mão o tempo todo. Se ele cruzasse com um judeu na rua, com um samaritano na rua, e a sombra do samaritano passasse nele, ele tinha que fazer um rito de purificação, porque o samaritano era muito pecador. Então eles misturavam tudo isso e diziam: olha, vocês precisam guardar os dias santos, vocês não podem fazer nada no sábado não, porque senão vai chover a ira de Deus. Vocês têm que guardar as festas religiosas, vocês têm que guardar os ritos cerimoniais. Olha quanto engano, irmãos. Você já ouviu coisas parecidas? Pensa agora aí com você. Você já ouviu algum evangelho assim, que traz um monte de negocinho junto? Um evangelho que diz que é o evangelho de Cristo, mas traz amuleto, traz não sei o quê, traz novena disso, daquilo, traz campanha disso, daquilo, traz... Você já viu isso? Eu já vi. E se nós olharmos o que diz o verso final aqui, o final do verso, diz que o que estava sendo ensinado nada tinha a ver com Cristo. Olha aí o que diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. O apóstolo está dizendo: tudo que estão apontando, tudo que estão mandando você fazer, não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus. E esse verso 8, irmão, serve de aviso novamente para nós. Aqui nós temos várias lâmpadas se acendendo. Cuidado, cuidado, cuidado. E temos mais um cuidado aqui. Se o que nós temos ouvido acerca de Cristo traz junto dessa mensagem tradição dos homens, traz junto dessa mensagem filosofias humanas, traz junto dessa mensagem pseudos revelações extra-bíblicas, cuidado. Se o que nós temos ouvido acerca de Evangelho de Jesus nos aponta necessidade de rituais,
a guarda de dias supostamente santos, se o que nós temos ouvido aponta para outros supostos mediadores, se o que nós temos ouvido mistura ensinamentos que vão mesclar ensinos religiosos, que vão nos dizer que é necessário dobrar os nossos joelhos diante de qualquer estátua feita por mãos humanas, nós devemos rechaçar essas ideias, porque elas não são bíblicas, elas não glorificam a Cristo, elas colocam Cristo de lado, elas o consideram nada. A Bíblia aponta apenas um Salvador. A Bíblia aponta apenas um caminho. A Bíblia aponta apenas uma mensagem. E esse Salvador, esse caminho e essa mensagem é Cristo. E Cristo é Deus. Cristo nasceu de uma virgem. Cristo morreu no Calvário. Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está mais numa cruz. Ele não requer de nós sacrifícios. De vez em quando a gente está trabalhando aqui, né? Aqui na igreja, e aí tem alguma coisa que a gente vai fazer que a gente pode fazer de uma maneira mais fácil. Eu falo assim, né? Não sei se os irmãos estão lembrados do trabalho aqui, mas eu falo assim, ó, Jesus já pagou o preço do sacrifício, a gente não precisa ficar se sacrificando não, vamos fazer esse negócio de forma mais fácil. Jesus já pagou o preço, Ele não requer sacrifícios, Ele foi o sacrifício. Esse é o Cristo das Escrituras Sagradas. Se você quer conhecer Jesus, sabe o que você faz? Eu vou desafiar você a fazer uma coisa. Uma vez eu tinha uma experiência bastante interessante lá na Bahia. Eu ia fazer um muro na igreja, na casa pastoral. Precisava fazer um muro. E naquela época eu não tinha muita habilidade nessa área. E os irmãos da igreja não estavam podendo por causa de trabalho. Então eu falei, olha, eu vou arrumar um pedreiro. Arrumei um pedreiro conhecido. E esse pedreiro ficou de levar um ajudante para fazer a massa. Só que o ajudante não foi. E aí o pedreiro lá esperou, deu 8 horas, deu 9 horas e nada do cara vir, o ajudante vir. Aí ele falou para mim, ó, pastor, eu vou dar uma saída na rua aí, vou ver se encontro um ajudante. Falei, pode ir, pode, vê lá, ué. Daqui a pouco ele traz um cara que tinha acabado de sair de uma ressaca, muito conhecido por mim. O nome dele, Rock. E o Rock, toda vez que eu vi o Rock bêbado, mas bêbado mesmo, bêbado de ter que ir segurando no muro, bêbado da família ter que buscá-lo na rua, porque ele não conseguia chegar em casa, ele caía e dormia, de tão bêbado. E o Rock estava já mais ou menos assim, com aquele olho vermelho, ele começou a trabalhar ali, e Deus colocou um negócio no meu coração para falar para aquele cara, e eu comecei a conversar com ele, sobre Jesus. Falei para ele, Rock, qual é a sua idade? E ele falou para mim, eu não me lembro agora, mas ele era bem mais velho que eu na época. E eu fui fazendo algumas perguntas, falei, mas Rock, o que você vai fazer da sua vida, rapaz? Ele falou assim, eu não sei. Falei, você é casado? Não. Você tem filho? Não. Falei, cara, eu tenho menos idade que você, sou casado, tenho um filho e sei o que Deus chamou eu para fazer pro resto da minha vida. Que vida é essa, Rock? Eu falei para ele, que vida é essa, rapaz? Você vai chegar aonde desse jeito? Ele me regalou um olho desse tamanho, foi ouvindo, e eu falei várias coisas aí. No final, eu fiz uma coisa que depois eu falei, Senhor Jesus, tem piedade de mim, que isso tenha vindo do Senhor, por favor. Eu olhei para ele e falei assim, eu quero desafiar você, Rock, quero desafiar você é o seguinte, meu irmão, hoje é segunda-feira, nós temos culto aqui quarta-feira e aos domingos. Eu quero desafiar você a começar a vir aos cultos. Não precisa ser aqui, eu falei para ele, não precisa nem ser aqui, mas procure uma igreja e vá por 6 meses, eu disse a ele, 6 meses ininterruptos, todo o culto que tiver você vai. E outra coisa, você não vai beber. 6 meses, Rock. Se você, no final dos 6 meses,
não tiver tido uma transformação de vida, eu largo o pastorado, eu disse para ele. Eu deixo de ser crente, eu boto fogo na minha Bíblia. Passou, né? Uma semana depois eu encontro o Rock. O Rock dá um grito de longe: pastor, uma semana o que, Rock? Uma semana que eu não bebo, pastor. Foi na igreja? Que eu não vi você aqui. Não, eu fui numa igreja lá perto de casa, estou indo. Dia depois, 3 meses depois, o Rock: pastor, 3 meses, pastor. Já numa uma felicidade diferente. Tá indo na igreja, Rock? Tô. Mais uns dias, de novo ele: pastor, tem tantos dias. E pastor, ó, parece que Deus vai me dar até uma esposa, pastor. Tem uma mulher interessada em mim lá na igreja, pastor. Falei: glória a Deus, fica firme. Quando passou o tempo, eu encontrei o Rock. Ele falou: pastor, fazem 9 meses que eu nunca mais botei álcool na minha boca. E a minha vida é outra. Hoje eu até pregar na igreja, pastor, eu estou pregando. E o Rock está lá, firme em Jesus, líder de células na igreja dele. É uma bênção, casado, com filho. Ele falou para mim depois: pastor, eu consegui comprar uma moto, eu nunca tive uma bicicleta, pastor. Depois, antes de eu vir embora, eu pedi para ele lá, falei: ó, quero que você venha na igreja dar um testemunho antes de eu ir embora. E ele foi lá e falou: olha, pastor, hoje eu tenho uma casa. Eu morava de favor na casa do meu pai e da minha mãe, não tinha nenhuma bicicleta. Deus me deu uma família. Então eu quero desafiar você. Mergulhe na palavra de Deus. Se comprometa com um lugar onde prega a Bíblia. E seja constante. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Porque quando nós temos encontro com Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Comece amanhã. A primeira coisa que você vai fazer amanhã é pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de Marcos, e vai ler capítulo 1 de Marcos. Leia. No outro dia o capítulo 2, no outro dia o capítulo 3, e vai orar a Deus. E a sua oração vai ser a seguinte: Senhor, muda o meu coração, faz morada em mim. Você só vai orar isso. Não vai pedir mais nada, não pede nada, hein? Pede só isso: faz morada em mim e muda meu coração. Leia a palavra. Essas portas aqui estão abertas toda quarta-feira e todo domingo pela manhã e à noite para você. Essa igreja aqui está de braços abertos para receber você, para caminhar com você, para ajudar você. O Jesus das Escrituras está chamando você nessa noite. O Jesus das Escrituras quer mudar a sua vida. Esse Jesus nos muda. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Se você quer essa mudança, se você deseja essa transformação que só o Evangelho de Cristo pode fazer, eu quero que você diga isso a Deus aí, do seu lugar mesmo. Você não precisa levantar, não precisa levantar a mão, não precisa disso. Deus ouve a sua oração. Talvez você possa até dizer: mas eu não sou digno de orar. Você de fato não é digno, eu também não sou. Nós não somos dignos. Mas apesar da nossa indignidade, Ele nos ouve. A palavra de Deus diz que Ele está com os ouvidos abertos para nos ouvir, com as mãos estendidas para nos abençoar. Diga a Ele nessa noite: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso mudar nessa área. Eu preciso, Senhor, da Tua presença no meu coração. Eu preciso vencer as barreiras. Eu preciso me firmar nos caminhos do Senhor. Eu preciso aprender da Tua palavra. Eu preciso conhecer o Senhor, porque esse conhecimento é que vai me transformar. É o poder da Tua palavra. A palavra diz: meu irmão, minha irmã, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho que nos liberta. É a Bíblia que nos liberta. Quero orar por você. Ó Deus de graça, Deus de amor, Senhor bendito, Pai amoroso, Senhor de toda a terra, o Senhor que já mudou tantos corações, o Senhor que se revelou para o Rock lá em Cabral e transformou a vida daquele homem, o Senhor que um dia me encontrou, Senhor, e me tirou das trevas para a luz, o Senhor que resgatou tantos outros, ó Deus, de vidas tão terríveis, depravadas.
O Senhor que tirou irmãos que hoje estão aqui, que um dia viveram tão distante de Ti. Eu clamo a Ti por essas vidas que aqui estão, ó Deus, pedindo para que o Senhor tome esses corações, pedindo para que o Senhor mude, ó Pai, o interior, mude a mente, que o Senhor faça morada nessas vidas, que o Senhor, que é o resgatador, possa resgatar essa vida do lamaçal do pecado, que o Senhor, que é aquele que paga a dívida, que possa, ó Deus, quitar a dívida desse homem, dessa mulher. A Tua palavra diz que o Senhor cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. O Senhor removeu tudo isso de forma completa, pregando na cruz. O Senhor nos justificou, o Senhor nos tornou justos por meio do sangue de Cristo. E eu rogo a Ti, ó Deus, para que o sangue de Jesus seja derramado sobre essa vida, trazendo a limpeza, trazendo, ó Deus, a transformação, abrindo o entendimento, abrindo os olhos para enxergar as coisas espirituais, Pai. Em nome de Jesus, trabalha nessas vidas, guarda essas vidas aqui, ó Deus, protege-as, ó Pai, de todo o intento do maligno, que Satanás não venha roubar essa semente que foi semeada nessa noite, que os espinhos não venham sufocar essa semente, que os pedregulhos, ó Deus, não venham abafar o crescimento dessa semente, mas que essa semente, ó Deus, possa germinar numa terra fértil, numa terra cheia de adubo, cheia de condição de um crescimento, ó Pai. Que essas vidas aqui deem frutos, ó Pai, e que esse fruto permaneça, como diz a Tua palavra, em nome de Jesus, amém.